Eu estava pronto hoje para vir aqui falar com vocês sobre a história envolvendo o Cauê Moura e o Bolsonaro. Mas eu venho para cá, acordo, venho para o computador e me marcam aqui num trecho do Flow Podcast de ontem. O Monark, de novo, o Monark. E daí ontem estavam sendo entrevistados a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri, ambos deputados federais, e o Monark soltou mais uma pérola dele, e essa pérola pode ser potencialmente criminosa, não sei até que ponto que isso não é um crime no Brasil, mas ele soltou uma pérola e foi secundado, foi apoiado pelo Kim Kataguiri. Eu vou compartilhar com vocês aqui o trecho do que o Monark disse, porque se eu falar para vocês, se eu, tentar explicar o que ele disse, você vai achar que eu estou distorcendo, você vai achar que eu estou exagerando, você vai achar que eu estou aqui simplesmente querendo pôr o Monark na fogueira. Mas ele realmente disse uma coisa que é inacreditável. Eu vou pôr para você aqui e depois a gente comenta o que foi dito. Então, diz Monark. E acho que agora a gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço para a esquerda. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, eu acho que não dentro tem da que ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não Termina acho que é anarquia, onde porque fere a liberdade do outro. O que Mesmo é a liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Eu tô falando de existência. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. Ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, fala... Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. Também, mas é uma religião, é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não está falando assim, discordo mas dessa ele pode parte falar que é do que Abraão disse. Mas ele pode Está questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Misericórdia. O ponto central disso aqui, porque essa discussão ela se prolongou por uns bons 20 minutos ali, envolvendo o Kim Kataguiri, apoiando o Monark, e a Tabata tentando mostrar para eles como de fato é inconcebível. Aqui não é nem a questão das ideias nazistas, já é absurdo defender ideias nazistas, ou defender o direito de ideias nazistas. Mas aqui o ponto central é que o Monark ele avança um patamar. Ele sobe um degrau aqui nessa história, porque a gente já teve um Monark defendendo coisas esdrúxulas nessa questão de livre expressão. Por exemplo, ele dizendo que as pessoas deveriam ter o direito de expressar ideias racistas, opiniões racistas. Agora ele avança um patamar, porque o que ele está dizendo aqui é que deveria ter o direito de se criar um partido nazista institucional, um partido que vai disputar eleições, defendendo pautas supremacistas brancas e contra a existência de grupos como os judeus ou os negros, porque houve uma evolução também nas ideias nazistas, que embora até houvesse atacado nos anos 30 e 40 na Alemanha, mas hoje são alvos preferenciais também. Como eu falei, se eu houvesse descrito essa cena para você aqui, você não acreditaria, porque é inacreditável que em 2022 você tenha um comunicador, alguém que participa de um podcast com milhões de inscritos, defendendo o direito de criação, de institucionalização do partido nazista no Brasil. Mas isso é um reflexo dos tempos. Isso é um reflexo dos tempos porque hoje em dia os nazistas estão com a bola toda, inclusive no Brasil. Os grupos nazistas estão se proliferando, estão crescendo exponencialmente. Inclusive a gente falou em outros vídeos sobre isso já, sobre o crescimento e proliferação de grupos neonazistas no Brasil. De certo modo, o Monark está sintonizado aí com o espírito da época no Brasil. Caramba, gente. Caramba, assim... Dias atrás eu falei aqui num vídeo que eu achava... Falei alguns nomes aqui, joguei alguns nomes, e que não me parecia que o Monark fosse mal intencionado.
E eu vou ser obrigado a retratar aqui o que eu disse, porque não é possível de fato que alguém seja tão ignorante a esse ponto. Não é possível que alguém fale isso, sabe, sem realmente acreditar nisso. Inclusive, você vê ali que ele tá bebadaço, né? Ele tá bebadaço, chapado, não sei qual que é o negócio. Tinha um amigo meu, quando eu era adolescente, que falava assim, né? A bebida entra, a verdade sai. Ou tem a expressão latina in vino veritas, que é ao beber vinho, fala-se a verdade. Então, me parece que ele realmente acredita que esse tipo de ideias deveriam ter direito no debate público. A tese central do Monark, que perpassa diferentes manifestações dele sobre esse assunto, é que no debate público, sabe, nesse grande palco, nessa grande arena de trocas de ideias, as ideias esdrúxulas, as ideias perigosas, as ideias supremacistas, as ideias racistas, as ideias, sabe, homofóbicas, as ideias que prejudicam os demais, seriam filtradas nesse debate. Elas teriam, sabe, algum tipo de critério das pessoas que olhariam para essas ideias esdrúxulas e falariam assim, isso aqui é um horror, isso aqui é absurdo, isso aqui é uma abominação, e essas ideias morreriam, elas murchariam e desapareceriam. Mas, como eu falei, a pessoa tem que ser muito ignorante para acreditar nisso. Realmente. Porque a gente tem história para nos mostrar, né? Então, assim, eu vou pôr para vocês aqui, inclusive eu tuitei sobre isso hoje de manhã, e eu encontrei aqui o programa nazista. Esse programa ele foi anunciado pelos nazistas em 1920. Então, assim, ele é anterior ao Mein Kampf, ao livro do Hitler. O Hitler tinha acabado de se filiar ao partido, ele se filiou em 19, o programa de 20. Então, assim, é antes do Mein Kampf, é antes da ascensão do nazismo ao poder, é antes da Segunda Guerra Mundial, é antes do Holocausto, é bem no princípio, quando o partido havia trocado de nome, inclusive. E daí diz o seguinte aqui, né, no programa dos 25 pontos. É o ponto 4º. Apenas membros da nação podem ser cidadãos do Estado, apenas aqueles com sangue alemão, de qualquer crença. Portanto, nenhum judeu poderá ser membro da nação. No programa do nazismo, 1920, o nazismo chegou ao poder nos anos 30 na Alemanha, em 1932. Em 1920, eles já anunciavam que o programa político deles, o projeto político deles, incluía a exclusão dos judeus da sociedade alemã. Que eles não seriam cidadãos, que eles não teriam direitos políticos, civis, que eles não seriam cidadãos, que eles não seriam gente, na verdade, né? Que eles não seriam humanos naquele programa. E depois, mais adiante, quando você continua lendo o programa aqui, no ponto 24, eles falam sobre liberdade religiosa. Que no mundo nazista, né, no regime nazista, teria liberdade religiosa, embora a religião não pudesse se opor aos valores da raça germânica. E daí eles dizem o seguinte, olha, que o partido nazista advogava um ponto de vista cristão e excluía os judeus, excluía o ponto de vista judaico, o espírito judaico. O nazismo sempre esteve associado à discriminação dos judeus, sempre esteve associado à discriminação étnica, religiosa, de identidade dos judeus, sempre. Isso é inseparável do discurso nazista. Não tem como pensar no nazismo sem pensar na perseguição aos judeus. Então, quando alguém vem e diz num podcast que ele defende o direito de formação de um partido nazista oficial que possa disputar eleições, ele está defendendo o direito de um partido, de um programa, de uma ideologia que defende, pelo menos, a eliminação da sociedade civil e política dos judeus. Pelo menos. Que essas pessoas não são cidadãs, que essas pessoas não têm direitos civis ou políticos. Pelo menos isso. Mas a gente sabe as consequências. Aqui a gente retorna, por exemplo, ao livro Anatomia do Fascismo, do Robert O. Paxton. Ele levanta uma tese interessante sobre o fascismo. O que ele diz é, o seguinte, o fascismo, ao contrário de outras ideologias, ele é maleável, ele vai se transformando historicamente. Então não tem como pensar o fascismo descolado da história do fascismo. Não tem como pensar o nazismo sem pensar na história política do nazismo. Então, na medida em que vai se desrolando, chega ao poder, assume o controle da Alemanha, e leva à guerra, leva ao Holocausto, o programa político do nazismo acaba se tornando a sua trajetória. Então o nazismo ele está historicamente também associado de maneira, sabe, inseparável do Holocausto, do genocídio, da morte, não apenas de judeus, mas de outros grupos também que foram perseguidos, né? Social-democratas, comunistas, homossexuais, pessoas com deficiências físicas e mentais, ciganos e outros grupos também. Então não tem como separar o partido nazista, as ideias nazistas, da sua história. Não tem como separar. Quando alguém vai, como eu falei, vou insistir nesse ponto porque para mim é, sabe,
inaceitável, é inaceitável que alguém utilize do seu canal de comunicação para defender esse tipo de ideia. É inaceitável. Quando alguém vai e defende a existência de um partido nazista, a possibilidade de existir um partido nazista, ele está defendendo um programa político de extermínio, de genocídio. E isso não tem espaço no regime democrático. Isso não tem espaço num sistema democrático. A gente fala de milhões e milhões de pessoas que foram mortas por causa de uma ideologia como essa. Embora a posição de defender, sabe, a livre expressão irrestrita, que é a posição do monarca e de outras pessoas, embora essa posição até possa ser legitimada em algum nível conceitual, são defensores puristas da livre expressão, existe uma literatura que respalda isso, defender partido nazista, não, aí não dá. Aí, sinceramente, aí não dá. Aí não dá mesmo, aí... não. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aí. Deixa aqui embaixo no comentário. Deixa o joinha, se inscrevam aqui no canal e se cuidem. Tchau. E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho, esse amigo tão querido, eu tenho um convite muito especial para vocês hoje. No dia 17 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Leonardo Boff vai nos dar um presente. A aula Que virtudes devemos cultivar no tempo pós-pandemia? Uma aula incrível, onde Leonardo Boff vai conversar com a gente sobre as práticas que a gente deveria ter nesse momento pós-pandemia para viver num mundo mais harmônico. A cultura da paz, a hospitalidade e as outras coisas que a gente deveria ter como princípios para poder sonhar com um mundo melhor. Para você não perder essa aula, que é um presente e vai acontecer ao vivo, não deixe de se inscrever agora no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. E depois fique atento no seu e-mail. Vai chegar um e-mail para você poder confirmar sua presença. Uma aula gratuita, ao vivo, abençoada e especial para todos nós que sonhamos com um mundo melhor. Se inscreve agora, não perde essa chance não.